o que Jesus falou a respeito de si mesmo. O que ele disse a respeito de si mesmo? Se eu chegar aqui e começar a falar algumas coisas para você de mim, você vai querer saber, é verdade, não é? Depende do relacionamento que a gente tem, você vai ter que avaliar a pessoa. Mas é importante levar em consideração o que a pessoa diz. Veja só, primeiro, o que ele falou sobre si? Eu e o Pai somos um. É uma frase forte. Eu e o Pai, está falando de Deus. 2, ele disse assim, o Filipe chegou para ele, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Se o Senhor não mostrar o Pai, a gente já está contente, satisfeito. Revela o Pai para a gente. Ele falou, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês não estão me conhecendo. Quem me vê, a mim vê o Pai. Por que você vai pedir para mostrar o Pai? Você não está me reconhecendo? O Pai está aqui. Oh, muito forte essa palavra. Quem me vê, vê também o Pai. Jesus disse isso a respeito de si mesmo. O que mais que ele disse a respeito de si mesmo? Ele disse que ele era o Messias. O sumo sacerdote prendeu Jesus. Aliás, foi nesse momento que eles pegaram uma maneira de prender Jesus e cumprir sobre ele uma pena. Porque chegaram para ele, o sumo sacerdote disse, fala a verdade, você é ou não é o Messias? Você é o Messias, o Filho do Deus bendito? E está escrito lá na sua Bíblia, se a sua Bíblia é normal, está escrito assim, tu dizes. Sabe o que significa isso? Eu sou. É uma forma polida de dizer, é isso mesmo, sou o Messias. E mais, você vai ver o céu aberto, os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando voltar no seu trono aqui, ó. Deus Todo-Poderoso, ao lado direito do Deus Todo-Poderoso, descendo com as nuvens do céu. Um dia Jesus vai voltar. Está próximo, eu estou esperando. Mas ele falou para aquele sumo sacerdote, sou eu o Messias. Aí por isso que ele rasgou as vestes. Rasgou as vestes, falou, blasfemou! Um homem dizendo que é Deus, que é o Filho de Deus. Jesus falou que era o Messias, o prometido Filho de Deus. Ele falou que é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É uma afirmativa forte, gente. Sabe o que ele está dizendo? Não tem outro caminho para você chegar a Deus. Quer dizer que não tem outra religião? Religião é o esforço humano de se achegar a Deus. O esforço humano é débil. O esforço humano é deficiente. Deus teve que abrir um caminho novo. E um só, que é Jesus. E ele falou isso. Ele disse que é o Filho. Já pensou se eu falasse assim, eu sou um líder religioso, eu digo para vocês, olha, a partir de agora vocês vão batizar em nome do Pai, em nome do Gilberto e em nome do Espírito Santo. Manda aprender, eu autorizo você, pode dar até uns petelecos também, tá bom? Porque quem sou eu? Mas Jesus falou, ó, vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele se incluiu, vocês vão batizar em nome deles. Pai, Filho, Espírito Santo, eu estou aí. Eu sou. Ele está dizendo quem ele é. Então, o que Jesus disse a respeito de si mesmo? Que ele era Deus, que ele era Filho de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É Jesus. Está claro isso, gente? Como é que você pode conhecer a Deus? Pela palavra, analisando as obras dele, analisando as palavras dele. Agora, tem que analisar também o que ele disse. E ele disse que era Deus. Mas você tem que analisar também o que os outros falaram de Jesus. Na Bíblia você vai analisar isso. E é muito bom ouvir os inimigos, né? O que os inimigos de Jesus disseram dele? Os inimigos de Jesus, sabe o que eles disseram? Olha aqui, João 5,18. E porque ele disse isso, Jesus tinha acabado de falar umas palavras, os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo. Pois além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Os inimigos queriam matar Jesus, porque entenderam muito bem que ele estava se fazendo igual a Deus. Quer mais? Outro momento, João 10, 30 a 33. Jesus falou assim, eu e o Pai somos um. Novamente, então, os judeus pegaram em pedras para lhe atirar. Queriam apedrejar Jesus.
E disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? E responderam os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então quer dizer que os inimigos entenderam claramente o que ele dizia. Os inimigos entenderam que ele estava dizendo que era Deus. Agora imagina você, te prenderam ou estão prestes a jogar pedra em você, te apedrejar, porque estão entendendo que você disse que é Deus e você não é. Primeira coisa que você faz: peraí pessoal, vocês estão entendendo mal. Eu não sou Deus, meu, olha só. Eu não sou. Jesus não. Jesus não falou nada, é isso mesmo. Vocês estão entendendo certo. Agora os inimigos falaram isso, entenderam e queriam matá-lo. Agora os amigos falaram o quê? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou assim: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque isso não te foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você é divino. Marta disse para Jesus: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Os seus amigos diziam que ele era o Filho de Deus. Tomé não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Os discípulos viram, os amigos dele viram, mas ele não viu. Falou assim: eu não acredito, enquanto não botar o dedo ali naquelas feridas, enquanto não tocar nas suas mãos do seu lado. Eu vi o jeito que ele foi ferido, eu não acredito que ele está vivo. Jesus apareceu no meio deles, e o Tomé falou, estava lá, e Jesus falou assim: Tomé, põe o dedo aqui, mexe aqui então. Tomé, vê? Não seja incrédulo, seja crente, creia. E ele se ajoelhou: Senhor meu e Deus meu. Então aqueles que estavam junto com ele reconheceram que Jesus era Deus. Então Jesus disse que era Deus. Jesus fez coisas que somente Deus faria. Ele não discordou dos inimigos quando os inimigos quiseram matá-lo, quando ele disse que ele era Deus. Ele não discordou. E ele aceitou ser chamado pelos seus amigos, felicitou eles. Aliás, Jesus falou para Tomé: Tomé, porque você me viu, você creu? Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Ele aceitou, encorajou e permitiu que os outros o adorassem, porque essa forma de dizer Senhor meu e Deus meu é uma forma de adoração. E somente Deus aceita a adoração. Agora, nós vimos o que os homens, o que ele diz, que a Bíblia diz, vimos o que os inimigos disseram, o que os amigos disseram de Jesus. Você segue a Jesus, o que a Bíblia diz de Jesus? Vou dar uma pincelada só. O que a Bíblia diz de Jesus? Primeiro, que Jesus é Deus, mas é também homem. Porque é muito fácil, né? Alguém que está dotado de um poder sobrenatural suportar coisas que nós não suportaríamos. Então você fala: mas Jesus fez isso porque ele era Deus. Não. Não é assim. Ah, não, mas Jesus, ele fez tantos sinais, mas é porque ele era Deus. Não. Ele era também homem. Ah, mas Jesus suportou a cruz porque ele era Deus. Não, ele suportou a cruz sendo homem. Mas como assim? Paulo fala sobre isso. Ele explicou aqui em Filipenses 2, 6-8. Eu vou ter uma outra tradução para a gente entender melhor. Ele falou assim: Jesus, o qual, subsistindo na forma de Deus, não julgou que o ser igual a Deus fosse coisa de que não devesse abrir mão, mas esvaziou-se, tomando a forma de servo, feito semelhante aos homens. O que ele está dizendo? E sendo reconhecido como homem, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Sabe, Jesus era Deus, mas ele não, o fato de ser Deus, ele falou assim: não é justo. Não é justo eu continuar usando as prerrogativas divinas. Eu vou abrir mão disso. Eu vou abrir mão de ser Deus aqui para viver entre os homens. É como alguém que tem milhões no banco e ele abre mão dos milhões, não usa e vai viver como mendigo entre os mendigos. E não usa nada do que está no banco.
porque ele tem que viver ali entre os mendigos, entende? Então Jesus também abriu mão. Por que ele fazia os sinais que fez? Porque ele suportou o que suportou? Porque ele era cheio do Espírito Santo. E ele falou assim, ó, vocês vão fazer obras maiores do que estas. Então, com você, cheio do Espírito Santo, sendo obediente à palavra de Deus, ao direcionamento do Senhor para a sua vida, você vai fazer os sinais que Jesus fez. Você vai andar como Jesus andou. Aí você segue a Jesus adequadamente. Está claro isso? Então Jesus é Deus, mas é também homem. Ele esvaziou-se a si mesmo, quer dizer, ele se fez nada para ser igual a nós. O que mais? Jesus é o segundo membro da Trindade, já falei. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele mesmo mandou batizar. E também disse, quem me vê também vê o Pai. Terceiro, ele estava no Antigo Testamento. Isso aqui é interessante. Talvez você não saiba algumas coisas. Jesus estava no Antigo Testamento, mas a gente não vê nome Jesus no Velho Testamento. De fato, o nome Jesus não. O nome Jesus era um nome aparentemente comum nos tempos bíblicos. Era uma raiz de Josué. Jesus, Yeshua, Yehoshua, Yehoshua. Tem algumas variações aí da transliteração do hebraico. Yeshua, Jesus, é a mesma raiz de Josué. Jesus significa Jeová é salvação. Mas era um nome relativamente comum. Como é que Jesus estava no Velho Testamento? Primeiro, Jesus é o verbo. Aquele texto que diz João no capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No verso 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, é Jesus. E lá no princípio, está escrito no Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus, a palavra de Deus, haja luz, e houve luz. Essa palavra é figura de Jesus, é a presença de Jesus, o Filho, o Verbo, presente na criação. Tanto que Colossenses fala que sem Ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Tudo foi criado por Ele e para Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus está presente desde a criação de tudo, do universo. Ele é o princípio de tudo. Então Jesus, antes de nascer na terra, ele continua sendo chamado de a palavra de Deus. E Apocalipse diz, na sua coxa está escrito, a palavra de Deus. Jesus atuou intensamente na criação, ainda a sustenta, já falei em Colossenses. Jesus era o Filho cujo nome não era conhecido. Sabia que está escrito na Bíblia isso? Olha aqui, ó, Provérbios 30, no verso 4. Anote aí. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Conte-me se você sabe. Provérbios 34. Está falando de Deus. Quem é que pôs os limites na terra? Poeticamente dizendo, suportou as chuvas, as quantidades de chuvas. Quem é que pôs tudo isso em ordem? Quem é? Você sabe o nome dele? Sabe o nome do filho dele? Jesus está aqui. E Josué? Aconteceu que Josué estava perto de Jericó, ele levantou os olhos, lá em Josué no capítulo 5, 13. Eis que pôs de pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele, não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué, descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então veja que o anjo apareceu, era um varão, o príncipe dos exércitos do Senhor. Ele pegou, ele se dobrou e adorou. Agora sabe o que aconteceu quando João, lá em Apocalipse, viu o anjo? João, em Apocalipse, viu um anjo do Senhor. E quando ele viu o anjo do Senhor, ele se dobrou para adorar o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, não se dobre perante mim. Eu sou teu conservo. Levanta. Adora a Deus. Então, anjo que é anjo não aceita adoração, certo?